Então, a gente teve um probleminha técnico aqui, acontece ao vivo, é assim. Bem-vindo para mais um episódio aqui, esse episódio muito importante, que é o SOS Rio Grande do Sul. Hoje está aqui comigo o professor Ângelo Leitold, que ele é astrofísico e tem especialidade em clima. Em clima. Também estou aqui com a galera da ONG Águias do Bem. Águias do Bem, desculpa, é o horário, né? Você sabe que eu tava falando aqui que eu fico meio com sono nesse horário, né? Águias do Bem, eles estiveram lá no Rio Grande do Sul, bem no começo do caos, foram lá ajudar. Então, Ângelo previu no primeiro podcast, quando ele foi convidado, que isso ia acontecer. E ele previu e eles viram, né? Vocês falaram isso, eu achei ótimo. Vocês viram lá tudo que estava acontecendo, eles vão relatar, você vai relatar o que você cientificamente já estava vendo e vocês o que está acontecendo lá, o que nós o que é fato, o que é fato, o que tem a polêmica que a mídia está escondendo, não está escondendo, se é fake news, não é fake news. Aliás, estou bem curioso para saber, né, que você não sabe quem acreditar. Eu tô meio que nessa, não sei quem acreditar, tá? Então, fica aqui nesse episódio, já curte, já compartilha, espalha bastante a palavra. E aqui a gente tá muito pela ONG Águias do Bem e eles estão trazendo bastante, coletando, né? Trazendo muito ajuda, né? Muitas doações, ajudas, né? E a gente vai, esse episódio é muito especial para que você acha que vocês vão dar um recado aí para onde podem ajudar, como podem ajudar. Então fica aí, participa desse episódio. Olha, gente, como eu tô fora de forma, né? Faz tempo que eu não faço, né? Vocês estão acostumados com o Lucas, eu tô ficando fora de forma. Então comenta aí, pergunta, a gente tá aqui à disposição de vocês hoje. Esse episódio é muito especial e nosso patrocinador especial de hoje e de sempre é a Bonacim Odontologia e também Estética Facial, que tá fazendo meu rostinho. Olha essa coisa ali, tô ficando bonitão, vou ficar igual o George Clooney. Tá bom, gente? Então, dado o recado, vamos começar aqui esse papo. Vou botar a bomba aqui logo na mesa. Você, Ângelo, falou lá, o quê? Em agosto? Não, acho que foi em março. Março. Não foi em março, foi em agosto. Foi ano passado. Quase um ano atrás. Quase um ano atrás. Quase um ano atrás. A gente fez um episódio de astrofísica e aí a gente foi conversando e ele falou. Eu vou ter que pedir, repete o que você falou pra gente. Lógico, não é exatamente igual, mas o que você tinha falado? Tá, eu falei sobre Nós começamos com o assunto do negacionismo, do terraplanismo, aquela coisa toda, né? Uhum. E entrou o assunto do negacionismo dentro do assunto da anomalia magnética do Atlântico Sul, que foi o podcast. E lá o Lucas perguntou, né, sobre o que estava acontecendo, aquelas chuvas torrenciais que estavam acontecendo em Minas Gerais, depois em Santa Catarina, que foi o ano passado. E no final do ano passado, no Rio Grande do Sul. E daí... Teve o mesmo problema em setembro e depois novembro lá, né? Isso, e foi falado mais ou menos naquela época ali, que foi agosto mesmo. Logo em seguida deu... Em setembro no Rio Grande do Sul. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, porque nós estávamos falando sobre o clima do Sul, né, o que estava acontecendo. Então, nessa conversa, eu expliquei o mecanismo. Né? Primeiro a gente tem que entender o que é a natureza. Né? As pessoas não conseguem entender que a natureza é como se fosse uma teia de aranha, com poucos fios. Se você arrebenta um fio na teia de aranha, você desequilibra toda a teia. Então, o que a aranha vai ter que fazer? Vai ter que ir lá consertar. O clima, a ciência, né, é a mesma coisa, é como se fosse uma teia de aranha. Acontece por causa de políticas negacionistas, aconteceu lá do desmatamento, acelerar. Houve uma aceleração do desmatamento. Não é a questão do desmatamento per si, é a questão do desmatamento aonde. Então, na região norte, é ali que se forma o clima da região sul. Então, as massas hídricas, elas formam o que a gente chama de rio aéreo, porque as árvores, o que elas fazem? Elas são uma bomba d'água. Ela vai bombear a água através da seiva, né? A seiva mineral, que vai de baixo para cima, e depois tem a seiva vegetal, que vai de cima para baixo. Né? Então, existe um diferencial ali entre uma seiva e a outra seiva. Durante o processo de fotossíntese, o que vai acontecer? A árvore consome energia. E qual é a energia? Energia solar. Né? E essa energia solar, ela faz com que ocorra
a aceleração da evaporação. Então as árvores vão evaporar. Essa evaporação, pelo fato da árvore ser cúbica, é volume, ela tem um gradiente, evapora muita água, mas em forma de gradiente, em baixa velocidade. Não são picos de evaporação. Quando você corta uma árvore e se planta pasto, ocorre a evaporação. Só que ali não é evaporação em volume, ela não é volumétrica. Essa evaporação ela é por área. E pela questão da irradiação solar, a absorção rápida e a absorção rápida da água, a absorção rápida da energia solar e a absorção rápida da água, a evaporação no plano é muito mais rápida do que a evaporação. Evapora mais água do que normalmente. Evapora muito rápido. Não é questão que evapora mais. A árvore, ela joga mais água para a atmosfera. O pasto, ele evapora muito rápido. Então, só que a quantidade de vezes que evapora, pelo fato de evaporar muito rápido, ela vai bombear mais rápido a água da superfície e não do lençol freático igual às árvores. As árvores vão bombear a água da profundeza, né? Águas profundas. A grama, o capim, ele vai bombear a água superficial. É bem fácil de explicar. Eu explico isso em sala de aula. Se você pegar um lençol, uma toalha, você embolar uma toalha, né, molhada, coloca ela embolada, molhada, e a outra se coloca aberta no sol. Qual seca mais rápido? A que está aberta. Isso significa o quê? Que a velocidade de absorção da atmosfera, a velocidade de evaporação do plano é muito maior. Porque ela está com uma área exposta maior, né? Uma área exposta maior, porque é insolação. O sol, ele manda watts por metro quadrado, não é watts por metro cúbico. Então, o que acontece? Esse copo d'água aqui, uma árvore, ele vai levar um tempo bem maior para evaporar do que se for espalhado no plano. Então, é isso que acontece. Sim. Isso vai transformar o que seria um gradiente de evaporação num transiente de evaporação. O que é gradiente? A palavra já diz gradual. Em vez de haver a evaporação gradual, ela vai ser transitória, ela vai ser rápida. Essa transitoriedade rápida, esse transiente, ele vai para a alta atmosfera. Aí tem as correntes de ar. Antes disso, aí tem aquela história do aquecimento global. O aquecimento global ele faz com que a água do mar evapore mais rápido também, mas é a área. Essa água vem através das nuvens, vapor da água, e vai cair no litoral nordestino. E caindo no litoral nordestino vai haver o quê? Vai haver um secamento da atmosfera, um ressecamento da atmosfera. E esse ressecamento da atmosfera, ele vai fazer, quando chega ali na altura do Maranhão, por ali, começa a haver uma aceleração da evaporação, volumétrica, não de área. Só que na região do Maranhão, pasto. Foram derrubadas árvores e foi plantado muito pasto. Então, aumentou a velocidade de evaporação, começaram a ocorrer transientes. Toda essa umidade ela é carregada pela atmosfera em direção à Cordilheira dos Andes. Uma parte vai passar, a outra parte vai fazer uma curva, porque tem uma barreira, e vem em direção aonde? Vem em direção ao sul. Se ela vem gradual, vai acontecer como aconteceram as chuvas em Porto Alegre em 1941. 22 dias para cair 800 milímetros. Como gradiente, sim, gradual. Aconteceu? Aconteceu. Mas veja, são fenômenos diferentes. Uhum. Esse fenômeno foi acelerado. É isso que os climatologistas falam, que os eventos estão sendo mais violentos, mais rápidos e o tempo entre os eventos é menor. Por quê? Por causa dos transientes. Esses transientes de evaporação fazem com que venha toda essa carga em direção ao sul. O que vai acontecer? Vai cair chuvas torrenciais em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, no interior de São Paulo, vem para o Mato Grosso, parte do Mato Grosso, vai para o oeste do Paraná. Só que se a energia cinética da atmosfera foi muito alta, causada por uma coisa chamada ciclo solar e outra coisa chamada El Niño,
essa água toda não vai cair nessas regiões com tanta violência. Ela vai cair com violência no momento que ela encontrar massas de ar frio. Então, o que acontece? Essas massas de ar frio vêm da Patagônia, encontram toda essa carga de energia, de água que está lá, a energia que está provindo do norte. Quando há esse choque entre as frentes, aquela história que vocês veem na TV lá da baixa pressão, alta pressão, ventos não sei o quê, está vendo uma frente fria, tudo isso aí. Na verdade, resumindo, a frente fria encontra essa carga exacerbada d'água e cai de uma vez só. Ou seja, em 1941, 22 dias, 800 milímetros de água. 2024, 800 milímetros de água em 3 dias. Isso é um tsunami. Isso é um tsunami. Ao mesmo tempo, houve a seca do Rio Negro. O Rio Negro secou. Por que o Rio Negro secou? Desmatamento. O desmatamento aumentou a velocidade de evaporação, não houve o gradiente das chuvas no norte do Brasil, secou o Rio Negro. Toda essa água dessa seca veio em direção aonde? Precipitou no sul. No sul, de uma vez só. Aqui no Paraná, nós corremos o risco, por exemplo, aqui em Curitiba, na região metropolitana de Curitiba, de ter o que nós vimos lá na região metropolitana de Porto Alegre? É diferente aqui. O clima de Curitiba é um microclima. Curitiba é muito próximo à Serra do Mar. A segunda região com maior pluviosidade do Brasil, depois da Amazônia, é Antonina. É a região aqui da Serra do Mar, que vai aqui a Serra do Ribeira, a Serra dos Órgãos, aqui a Serra do Mar aqui que nós conhecemos, tal Pico Marumbi, Pico Paraná ali. Ali existe uma evaporação muito rápida, porque forma uma espécie de um caldeirão que vem desde Joinville, da Serra lá de Joinville de Santa Catarina. Por quê? Ali forma uma estufa. Para quem mora em Joinville, quem é dessa região de Morretes ali, Antonina, ali é muito abafado o clima, porque o ar que vem do mar, ele é represado pela serra. Pela serra e fica preso ali. Ele fica preso, daí precisa de energia cinética para ele conseguir subir. Aí ele sobe e daí faz o regime de chuvas em Curitiba. Então o regime de chuvas em Curitiba, especificamente, ele é diferente do regime de chuvas do Rio Grande do Sul. O regime de chuvas de Curitiba, ele vem do mar, ele vem do leste. O regime de chuvas violento que vem do Rio Grande do Sul, ele vem do oeste, porque ele faz aquela curva. Aí, quando ele vem do oeste, na verdade, ele faz uma diagonal entre a Cordilheira dos Andes, vai passar por cima do Paraná, do oeste do Paraná, não tem baixa pressão, não tem temperatura baixa o suficiente para cair aquela chuva de repente. Quando ela encontra aquele ar frio, no caso do Rio Grande do Sul, no caso de Porto Alegre, Porto Alegre tem outro complicador. Tá? Uma, na região do Rio Grande do Sul, é a Lagoa dos Patos. Tá? A outra é como é que é o nome lá? Guaíba. Lago Guaíba. Lago Guaíba. Se vocês observarem, se ocorresse essa chuva repentina e tivesse escoamento, né, o que aconteceria? Não aconteceria a tragédia que aconteceu. Sim. Né? Uma das coisas que demorou lá a permanecer a cheia foi que a água não estava escoando do Guaíba para a Lagoa dos Patos. Na década de 60, foi feito no leste de todo o Brasil os canais do Dinox, que é a obra contra as cheias, que foi feito em todo o Brasil, no litoral. No Rio Grande do Sul, por causa da Lagoa dos Patos, por causa da Lagoa Mirim, por causa do Guaíba ali, do Lago Guaíba, não tem como você drenar a água do Guaíba em direção ao Oceano Atlântico, é muito longe. Mas a solução, não sou eu que vou solucionar o problema, eu não vou solucionar o problema do Brasil, nem do mundo, né? Mas a solução é fazer canais de drenagem da Lagoa dos Patos em direção ao Oceano Atlântico. Mas não canais para baixar o nível da Lagoa dos Patos ou da Lagoa Mirim. São canais que deveriam ser feitos retos, largos, mas não no nível da água, no nível da enchente. Vamos supor que a enchente seja 2, 3 metros para começar a transbordar. Né?
Então você vai fazer o quê? Com 2 metros, canais largos, tá? Ah, mas tem 100 e poucos quilômetros de distância, porque tem, né? Mas a obra seria essa, assim como é feito na Califórnia, nos Estados Unidos. Então, na região da Califórnia tem aqueles canais imensos que são secos. Não, a questão é, tem solução. A questão é... Senão daqui a pouco nós vivemos isso, falando nós, porque ali no Rio Grande do Sul, no Vale do Taquari, viveu isso em setembro, viveu isso em novembro, viveu isso 2 vezes agora em maio. Eu imagino o cara que perdeu tudo em setembro, reconstruiu a casa dele, perdeu tudo em novembro, recomeçou a comprar móveis de novo, perdeu tudo em maio, limpou tudo, encheu de novo. E Cara, isso tudo por causa do novo normal. Esse é o novo normal. Não vai mudar. Não vai A mudar. tendência é só piorar, né? Vai acelerar. Qualquer climatologista, qualquer pessoa especializada em clima, na minha área do clima, é referente à anomalia magnética do Atlântico Sul. Mas é a mesma coisa. O Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina estão dentro da anomalia. Mas o que acontece? Aí vem a questão do transiente. No caso, canais vai resolver o problema? Não. Mas vai melhorar o quê? A vazão. O escoamento. O escoamento. O problema ali do Taquari, que a queda d'água, o desnível é muito grande. Ali a água vem com velocidade. Vai ter que ser feito um planejamento e os órgãos competentes vão ter que encontrar uma forma de resolver, de minimizar, de mitigar esse novo normal. É o novo normal. Não adianta chegar e dizer o clima é bobagem, o clima é o sol. Não, o clima... Foi um acaso, não é um acaso. O acaso não é um acaso. O clima é a teiazinha de aranha que arrebentou, desequilibrou toda a teia de aranha e agora o que tem que fazer? Tem que remendar. Mas remendar como? Aí que vem a história do remendo. Tem que se adaptar. Se adaptar. Vocês não são de Curitiba, né? Eu sou. Certo? eu não. Tá. Interior de São Paulo. Tá, então, na década de 60, o centro de Curitiba alagava direto. A década de 60 para trás. O que teve que ser feito? Durante anos, o rio Belém ele foi sendo alargado e aprofundado. Só que para aprofundar o rio Belém, o que eles tiveram que fazer? Aprofundar o rio Iguaçu. Não tem como se aprofundar na parte superior, Então a água volta. senão a água volta. Então o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que fazer a drenagem, canal, aí que vem o tal do canal. Na época do Jaime Lerner, em 1970 e pouco, 73, 74, no Boqueirão foi feito um canal extravasor. Esse canal extravasor, ele fica seco na maior parte do ano. A quantidade de água que passa no canal extravasor é mínima. Foi esse canal extravasor que salvou o sul de Curitiba e mais o Parque Iguaçu, que foi criado justamente para extravasar toda essa água que passa pela cidade, através do Rio Belém, Rio Barigui, etc, etc. Então, quando foi alterado, tá, digamos, o traçado dos rios, né, houve a solução. Mas foi uma solução burra. Por quê? Porque o vale do Rio Belém, eles deixaram o rio reto, não deixaram o rio fazer curvas como era antigamente. Não deveria ter sido loteado no entorno do Vale do Rio Belém. Por isso que ainda tem enchente nessa região que vem ali do Uberaba, Boqueirão, Uberaba, entenderam? E o fato de ser reto aumenta muito a velocidade da água, né? Aumenta a velocidade da água, né? Então aí que está, o canal extravasor, ele deve ser muito bem estudado. No caso da Lagoa dos Patos, é isso que vai acontecer. Se fizer canal extravasor, vai aliviar a pressão de água. Agora que está chegando a água lá em Pelotas, chegou há pouco tempo. Sim. Primeiro encheu Porto Alegre, depois a água de Porto Alegre chegou em Pelotas. E se tivesse Lá feito... já é tão comum, Ângelo, que eles já sabem. Eu tenho amigos que são da região do Vale do Taquari, que eles já iam calculando. Tá chovendo na serra, então significa que daqui 3 dias vai chegar em tal cidade e daqui 4 dias chega na minha cidade. E aí eles já sabem quando que vai também dar cheia em Curitiba. Em Curitiba, desculpa, em Porto Alegre. Porto Alegre. Porque depois aquela água do Vale do Taquari vai cair no Guaíba e aí vai subir. Então eles já para eles é normal.
Tanto que Ah, não, Já daqui fico 3 dias esperando. vai alagar aqui a minha Só casa. que é normal nos gradientes, nos transientes. Sim, sim. daí fica totalmente fora. Porque No tanto que transitório. todas as cidades têm bombas, né? É uma coisa que eu achei impressionante lá. Todas as cidades têm bombas. Que já são bombas para Bairros escoar. Que é Sem uma bombas. solução burra, É. Essa água tem que ir para algum lugar, né? né? Mas- É uma mas solução Você vai burra. você vai tirar ali do É, mas bairro, isso vai botar pra lá. Deu tipo, defeito na bomba? Não, é remediar, né? Sim. É remediar. Sim. É esperar, vai encher, a gente já tem a bomba. Quando encher, todo mundo perder casa, um monte de gente morrer, a gente tira a água depois. Então, Então- e é isso que a gente viu, por exemplo, nós estávamos na região do São Leopoldo. Aí você tinha diques. Quando um dique rompe, vira uma tsunami. Nossa. Então as famílias não conseguiram sair de casa. A gente passando com o barco, a gente via roupas no varal, a gente via louça sobre a pia, porque não deu tempo de Não fugir. deu tempo de fazer nada. E como é que foi a chegada de vocês? Como é que foi dentro até da ONG, como é que foi essa mobilização para vocês chegarem lá rápido e como é que foi esse processo de vocês? Conta um pouco para Como que começou? Nós temos uma ONG chamada Águias do Bem e começou o problema primeiro no Vale Taquari. E nós temos uma parte dessa ONG chamada Águias do Bem Taquari que começou a ajudar as pessoas que estavam lá no Vale do Taquari. Eles já começaram a ajudar na parte quando começou a baixar a água do Vale do Taquari, na reconstrução deles, que é a limpeza da casa, água, comida, é apoio para os voluntários que estavam ajudando na limpeza. Aí no domingo, isso foi no meio do mês, num domingo, um amigo nosso de São Paulo entrou em contato com o meu sócio e falou, cara, meu pai está desaparecido, eu não consigo falar com o meu pai. Meu sócio falou para ele, cara, vamos lá. Vamos buscar ele, vamos achar ele lá em algum lugar. Aí ele falou, você vai comigo? O meu sócio, o Rani, falou, vou. Então aí eles desceram, isso no domingo. Na segunda-feira, um amigo meu me ligou, do futebol, falou, cara, eu tenho um barco, vamos descer para lá? Falei, vamos. Aí eu ia ter uma reunião com o Júnior sobre hipnose em Ponta Grossa. Liguei para um amigo meu e falou, cara, eu não vou nessa reunião, porque eu vou descer com um amigo meu que tem barco para Porto Alegre, para ajudar nos resgates. Ele falou, eu também tenho barco. Eu falei, então vamos também. Ele falou, eu vou ver aqui. Eu desliguei com o meu amigo, o que tinha ligado antes, falou, cara, eu tenho barco, mas esqueci, o motor não tá aqui, não vai dar para eu ir. Eu falei, agora eu já chamei o outro, liguei pro cara de Ponta Grossa, falei, e aí, Eduardo, vamos? Ele falou, vamos. Então, nesse momento, nós começamos a divulgar o Pix nosso da ONG, para arrecadar dinheiro para ajudar quem estava lá. Afinal de contas, já estava o meu sócio lá e nós já estávamos descendo também. Nisso eu falei com o Júnior que ia dando a palestra, aí está dando uma palestra em Ponta Grossa, e ele falou, eu quero ir. Então vamos. Para vocês terem ideia, nós conseguimos arrecadar R$199 mil em dinheiro. Que legal, cara. Para ajudar e isso foi a doação em dinheiro. Depois eu até pego ali os números que nós conseguimos arrecadar. Foram mais de 30 toneladas de comida, 15 toneladas de ração. Chegou no momento que está descendo 2 carretas por semana. O tempo todo descendo carreta daqui, passando por Santa Catarina, que a gente tem... Vai arrecadando no caminho. Também, vai passando, coletando e deixando lá. Então, esse fluxo, inclusive para pessoas que queiram doar, a gente tem esse suporte logístico para levar material para lá. Se alguém tiver algo que eu não consigo levar para lá, a gente tem esse suporte logístico. Pois tem que deixar todas essas informações. Sim. Aí nós descemos. Agora eu vou começar a contar para você o que a gente viu lá, que foi algo que, como que eu vou dizer, eu não sei se já existiu algo parecido. No Brasil, com certeza não. Pelos vídeos a gente já fica impactado. Então, pelo vídeo, não tem a emoção. Não dá para você ter dimensão. Imagino. Posso te falar assim, você não vai entender. Porque se eu falar, tinha água no teto. Você vai falar, tá bom, tinha água no teto. Mas com que velocidade ela chegou? Então, uma outra coisa é eu te levar na sua casa. Porque você saiu correndo. Aí você chegar pra mim e falar, cara, me leva na minha casa, deixa eu ver como é que é a minha casa. Eu te coloco num barco, eu te levo lá, você chega na frente da sua casa, você fala, caramba, acabou minha casa. Ou até a pessoa não conseguir chegar até a própria casa. A região está tão alagada que ela não conseguia identificar o endereço dela. Não sabia onde morar. Você tava passando por cima das casas. Credo, bicho. Então, aí que eu falo, aí começa a ter a emoção. Porque você vê na televisão, você fala, nossa, que horrível. Tem água no teto. Mas você não tem a emoção de chegar alguém pedindo, pelo amor de Deus, me tira daqui. Que o primeiro resgate que eu fiz, quando a gente chegou lá, foi uma senhora de 82 anos, que ela estava no segundo andar da casa dela,
o primeiro andar já estava tomado e a água já estava começando a subir no segundo andar. E no final de semana iria vir uma chuva mais forte ainda. Como veio o repique que subiu mais ainda a água. E aí a família dela falou, vamos ter que tirar ela daqui. Então tivemos que serrar o parapeito dela e tirar uma senhora de 82 anos pela escada, colocando no barco, para levar. Então eu falo que ali eu tive a emoção do que estava acontecendo. Foi o primeiro resgate. Falei, nossa, o que vai vir aqui? Você estava junto também. Além de que, nesse momento, eu estava em terra. Porque a gente sempre sai o barco, não adianta você sair com um barco cheio de gente. Você vai buscar pessoas. Então, E em terra, como é que foi? Em terra, a gente vê muita necessidade. Né? Por exemplo, quando nós saímos daqui, nós levamos muito remédio para leptospirose daqui, né? Uhum. E nós chegamos lá, nós fornecemos remédio para o exército. Do exército não tinha? Não chegou, vocês tomaram remédio para leptospirose? Não, porque até o médico indicou que nós tomássemos 1 comprimido por semana daquilo como preventivo. Então, por nós termos uma grande quantidade, então o que eu fazia em terra? Esse trabalho. Quando você saiu a primeira vez, eles estavam ali na região da Ilha da Pintada. Então ali, todas as famílias, como na estrada está um pouco mais alto, e aí tem os viadutos, então eles se abrigam, conforme a água vai subindo, eles vão subindo o viaduto. Vão montando barraquinhas com o carro e vão subindo o viaduto conforme a água vai subindo. E de frente para a casa deles. A casa deles toda embaixo d'água. Porque eu acho que uma das coisas que mais influenciou lá também, questão de mortes, nossa, a gente vai falar sobre isso ainda bem. Acho que a previsão está muito errada ainda. É que as pessoas não queriam sair das suas casas porque elas tinham medo de saques. E o medo justificado. Então eles sempre procuravam ficar por perto. Falo, é normal. Imagina você, se vive na sua casa há 30 anos. Nunca veio água. Aí, de repente, vem tanta água que chega no seu tornozelo. Você vai sair da sua casa? Você não vai sair. Vai erguer os móveis. Você vai erguer os móveis. Em 30 anos, 40 anos que eu moro aqui, nunca veio água. De repente, a água tá no meu tornozelo. Cara, do meu tornozelo para vir algo a mais, não vai vir. Só que aí estourou o dique. Quando estourou o dique, em questão de 1 hora, 1h30, a água saiu do seu tornozelo, da sua canela. Foi o dique ou aquela contenção? Dependendo da região. Depende da região. Tem região que foi a contenção. Em Porto Alegre foi a contenção. São Leopoldo foi o dique. São Leopoldo foi o dique. Canoas foi o dique. No Sarandi foi o dique. Então, quando estourou o dique, veio uma onda. Veio um tsunami, né? Ó, em 1h30, a água saiu da minha canela e chegou no meu peito. Aí você fala, então eu vou sair. Agora eu vou sair de casa. Quando você abre a porta da sua casa, na rua, é um rio. Como é que você vai entrar num rio? Não tem como, vai ter que ir pro telhado. É um rio com correnteza. Correnteza de a gente tá com um barco, com motor, e a gente fala assim, mas não dá para entrar nessa correnteza porque vai virar o barco. Então como é que alguém vai sair nadando? Aí eles voltavam para casa. E a água continua subindo. Então, o que nós falamos que o número de mortes, de coisas, vai ser muito pior quando a água baixar. Quando a polícia conseguir, o IML conseguir entrar nas casas para tirar quem tá lá dentro. Falando nisso, acharam o pai do seu amigo? Acharam. Eles bom. acharam. Acharam e resgataram. Resgataram Foi eles. num resgate ainda. Foi um resgate. Então foi bom ter ido. Foi bom ter ido. Cara. E esse negócio de achar... ele foi bom que a gente achou ele vivo, né? Nós ficamos... Nós trabalhamos uma tarde, né, com o agente do IML. Com o IML buscando corpos de corpos na cidade de São Leopoldo. Foram muitos. Então, nós não encontramos. Por quê? Porque a água estava muito alta. Então você passava nas casas, você sentia o cheiro, mas você não conseguia entrar, porque a água estava muito alta. Então tinha que esperar a água baixar para poder entrar pela janela ou pela porta para poder fazer pensa numa cena comigo que a gente viu muito. A porta estava entreaberta, você vem com o barco, bate na porta, a porta abre, você olha para dentro da casa, tem um palmo só, por exemplo, do forro até a água. E ali você vê boiando todos os pertences das pessoas, no escuro, na maioria das vezes, porque a casa não tem iluminação, ali está tudo fechado. Meu Deus do céu. Então, e ali você conseguia perceber a dimensão do negócio. Você consegue ver pertences pessoais boiando ali Então tinha assim, uma fresta que você conseguia enxergar. Isso quando a água estava baixando. Isso já estava baixando. Isso já tinha baixado 1 metro já. Então ainda tinha uma frestinha, mas a água chegou a passar por cima. Cidade como São Leopoldo não, é do lado do sul, a cidade inteira Sim. sumiu embaixo d'água.
A cidade sumiu. A cidade inteira ficou embaixo d'água. E nós fomos para fazer resgate em Eldorado do Eldorado Sul. do Sul. Era uma correnteza muito forte. Vocês perderam as contas e quantos vocês resgataram? Ah, são muitos. Muitos. Entre animais e pessoas, Vixe. muitos. Além de que algumas pessoas, elas realmente elas ficam em casa para proteger. Então vamos lá. Numa quadra, fica uma pessoa, numa casa mais elevada, de 3 andares, por exemplo, cuidando daquela quadra por causa de saques. Então a gente, com o barco, a gente levava comida até essa pessoa, a gente levava água para essa pessoa, a gente tinha que alimentar ela, né? Fomentar, entregar para ela o que ela precisava. E eles fazem trocas também, então tinha que dar apoio para essas pessoas que estavam ilhadas, fazendo o cuidado né, das casas, porque realmente a questão da violência lá era o mais preocupante. A gente não tinha medo Sim, d'água, eu né? conheço um policial federal que estava fazendo missão lá. Sim. Falou que tá absurdo. A galera Caos. virou a galera de metralhadora. A gente viu algumas coisas bem... isso de- Não sei até onde a gente pode falar aqui, É. né? Mas a gente viu algumas coisas bem cabulosas. Era Nesse o nosso, sentido. nosso trabalho era até às 5 horas da tarde. 5 horas tirava os botes de quem era fazendo resgates, tiravam os botes e entravam os botes de Civis armados. civis armados. Uma espécie de um braço armado civil. Paramilitares. Paramilitares, mesmo. isso. Essa é a palavra que eu queria Pra chamar. combater. Pra combater. Pra combater. E aí começava tiro a noite toda, dando tiro. Pá, pá. Tá de brincando. Pela manhã a Sim. gente chegava, os caras já com as notícias. Derrubaram 12, Tem que derrubaram buscar 18. corpo em tal lugar, tem que buscar corpo em tal lugar. Meu, é cenário Cara, de se eu te apocalipse falar, é o seguinte, total, né? Não existe uma... Eu acredito que eu nunca vi uma guerra, mas nenhuma guerra vai ter um cenário como aquele. Porque uma guerra, eu vejo imagens da guerra lá da Ucrânia, da Rússia. É uma cidade com algumas casas destruídas. Ali não. É a cidade inteira destruída. Exatamente. É a cidade do lado inteira destruída. É a cidade da outra cidade inteira destruída. Então, não existe um cenário de guerra como aquele. Você anda por quilômetros e quilômetros e quilômetros. Porque tá foi tudo embaixo tipo d'água. passar o rodo, né? Aham. Foi um tsunami. Você tá na Exatamente, rua, tsunami. você tá na estrada, é cavalos pastando, cavalo morto, porco na rodovia, galinha. Isso é impressionante. A quantidade de Você fala animais. assim, caramba, o que tá acontecendo aqui? Entendeu? É assustador pelo o cenário. Entendeu? O cenário do que tá assim lá não existe... Não existe um outro lugar que teve uma coisa aqui. E quanto tempo vocês ficaram lá? Nós ficamos 4 dias. 4 dias. É. 4 dias. Nós- Tudo isso aconteceu em 4 dias. E tudo isso e muito mais. Isso aí- Que eles viram, né? Isso é em todos os lugares. Então, no primeiro dia já aconteceu tudo isso. No segundo dia, a mesma coisa. Mas No de terceiro novo. dia, a mesma coisa. E nós não conseguimos entrar em Porto Alegre. Porque para entrar em Porto Alegre era uma volta de 4, 5, 6 horas que tinha que dar. De barco ou de carro? De carro. A gente conseguia passar só pelo Humaitá ali, né? Por trás do estádio do Grêmio. Um pedacinho de Porto Alegre e nós fizemos resgate em Canoas, na Ilha da Pintada, em Eldorado do Sul e São Leopoldo. São Leopoldo. Porque não dava para entrar em Porto Alegre. Outra coisa, uma hora um cara tá pedindo uma ajuda para resgatar em Canoas, eu tava 150 metros dele. Coloquei no Waze, tava dando 7 horas. Porque a rodovia tava quebrada Sim. no meio. Tinha que dar uma volta de 7 Só horas atravessando de pra eu barco. chegar nele. Daí eu falei, cara, vamos colocar o barco na água, vamos até ele de barco, porque senão dá 7 horas de volta para andar 150 metros. Nossa senhora, meu Isso é outra irmão. coisa também, assim, que traz essa sensação de caos, que a questão das leis, assim, muita coisa deixa de existir. Leis de trânsito é uma delas, né? Então, você que está com o barco, por exemplo, você tem uma prioridade total. A Polícia Federal te incentiva ali na estrada a você cometer alguma coisa para que você possa se deslocar rapidamente. Então, Eu tava a na gente, rodovia como se estivesse aqui na a gente andou 30 na quilômetros. 277 descendo pra praia. É. O cara falou, não, volta na contramão mesmo. A polícia rodoviária falou, não, volta na contramão Sim, mesmo, mais é fácil uma você situação dar de uma volta emergência, aqui. né? Então, mas isso traz essa sensação Só de que caos. quando tá vindo o carro, Então. E o carro Entendeu? continuava vindo. A gente andou 30 Continuava quilômetros vindo. na contramão da 116. vindo o Dando carro, farol. e Credo, mano, que sinistro. a velho. sensação, primeiro, não existe lei. Não existia lei. Você vê muito pouco Estado na rua. Não muito tinha pouca lei, presença do não Estado. tinha lei. Falei pro Júnior, foi a primeira coisa que cheguei aqui. Falei, cara, primeiro aprendizado meu,
Preciso comprar uma arma. Porque na hora do caos não tem lei. Não tinha lei. É a lei do mais forte. É? É a lei do mais forte ali. Ali realmente era cada um por si. Por isso que a população teve que criar vamos lá, um paramilitarismo ali. Porque eles precisavam se defender. E Os também bandidos tinham dá armas. para entender a questão da polícia. Eu fiquei lá 4 dias, eu não vi, para não falar que eu não vi nenhuma, eu vi uma viatura da Brigada Militar. Vi uma. Na cidade de Eldorado do Sul. No dia que ele estava indo embora, a gente cruzou com uma viatura. Mas não seria porque eles também foram atingidos? É que é muito grande. Eu falo pro pessoal muito grande, né? Imagina o seguinte. Falta gente, né? Tá dando um problema lá no Parque Barigui. Você vai chegar perto do Parque Barigui, vai ter polícia, vai ter bombeiro, vai ter exército, vai ter tudo lá. Agora Só imagina, que- tá tendo um problema em Curitiba, em São José dos Pinhais. São José dos Pinhais, Pinhais, Colombo, Araucária, Lapa, todas as cidades. A polícia, ela tava trabalhando, só que ela tava em outro lugar. E a polícia, para chegar onde a gente tava, era 7 horas de volta. Eles tinham a mesma dificuldade que a gente para se deslocar ali. Então, por que eu falo que não tem lei? Se eu quero Não matar é o questão Daniel, não tem lei eu por posso matar o incompetência. Daniel. Não tem lei porque é muito Porque pra grande. polícia chegar aqui é 7 horas. O caos Ele era não muito vai grande vir. pro Estado. É o caos, né? Entendeu? Então era a lei do mais forte assim, na cara dura. Eu tô mandando, obedece, porque não adianta você ligar pra polícia, ela não vai vir. Ela tá em Porto Alegre, ela não vai chegar aqui. Não tem como chegar, né? Entendeu? Houve um momento assim, porque os nervos ficam muito à flor da pele o tempo todo, né? Principalmente por eles lá. A pessoa perdeu tudo. Que o pessoal tava criticando o corpo de bombeiros, né? O pessoal falou assim, cadê o corpo de bombeiros? Cadê o corpo de Sim, bombeiros? mas Aí tinha uma pessoa do corpo de bombeiros que falou, por favor, não fala isso. Que tem amigo meu vindo do Brasil inteiro. Tem bombeiro do Brasil inteiro vindo ajudar. Mas é muita gente. Não dá. A gente não tem pessoa é suficiente. muito grande. Então por isso que, o que é fake news, o que é verdade? Os dois. Tipo, não Entendi. tinha o governo. É isso que eu quero saber. Então, nós não vimos. Só que em outro lugar tinha. Então tem gente que fala, Não não, tinha tem. como chegar. Tem, mas tá em outro lugar. Quer dizer, tem uma demora, né, para chegar, né? Porque Tem uma Falta demora, gente. mas assim, dependendo da cidade, eles nem iam. Porque era 7 horas pra Não chegar tinha lá. como Pra chegar. eu ir lá pra ver uma briga, pra separar não, alguma coisa, eles não e iam, nem tem cabimento, entendeu? né? Então vão ficar lá que eles já estavam trabalhando lá. Mas teve também aquela coisa de estão dificultando pra entregar coisa. Não, isso é... Então, eu também entendo. Vamos lá, tretas de Pablo Marçal. Então, o que eu ele acho falou que é os real? dois são verdades. É. Imagina você. É porque eu acompanhei, É. eu vi muito vídeo dele lá, bicho, ele se fudendo lá e. Então, eu imagino que tudo que falaram foram verdades. Até certo, assim, em Até determinados certo- momentos. Até, aham. Imagina o cara que trabalha lá na pesagem em Santa Catarina, em Lages, que é onde que pesa para o caminhão. Tá tendo um problema lá em Porto Alegre. Começou a chegar caminhão, os caras, peraí, você não pode estar passando acima do peso. É meu trabalho isso. Eu não posso deixar passar. Eu não posso deixar entrar sem nota. Até que venha uma autorização. ordem pra Pode deixar fazer. passar. Entendeu? Então quem mandou no começo, talvez passou por isso no começo. Imagina o bombeiro. Você vai colocar o seu jet ski na água, mas você não tem habilitação. Você não pode. É, foi o que Quantos foi É a falado. lei, não pode. Até que venha uma autorização. Pode deixar. Tem engraçado. Quantos Mas é essa dias- burocracia que É. não funciona, bicho. Se eu sou o cara Exatamente. Lá se eu sou o polícia rodoviária lá com o cara. Meu irmão, que se dane nota, vai pra meu, dentro. mas meu isso irmão. foi É muito estado pouco de guerra, também. foi o que o Paulo Exatamente. Marcelo falou. Essa tem hora uma- não tem burocracia. Isso. Olha Vamos que esperar a engraçado. autorização. Pra merda, Só né? que o cara que tava lá não sabia também, talvez, o que estava acontecendo. Eu não sabia o que estava acontecendo. Entendeu? Por isso que eu falo. O cara que não tá- tem internet na porra do celular. Mas é- Ah, é não, no essa começo. aí não dá. Na comunicação Desculpa. Mas inicial foi uma tava bem coisa complicado. muito rápida. Pra tu ter uma ideia, inicialmente precisava ter a carteira lá, a RAIS, né? Pra poder dirigir barco lá dentro. Então, se não tivesse a RAIS, o barqueiro não podia sair pra resgatar as pessoas. Rapidamente, eles derrubaram isso. Qualquer um poderia sair. Por isso que eu digo, existe um delay, existe um atraso. Sim. E até porque a gente brincava, qualquer piloto com a RAIS jamais entraria naquela água. Ali só entravam os malucos mesmo. É. Uma pessoa que tinha. A gente infringia pelo menos 10 leis diferentes. Quantos dias vocês chegaram lá depois de que começou tudo? 3 dias. Acho que começou dia 6. As coisas. Foi na quarta-feira, né? Nós chegamos uma Quinta, semana sábado, depois. Acho que uns 4 dias. Ah, então tá né? explicado 4, 5 porque dias. o caos, porque existe um delay, existe uma demora. Isso. E nós não vimos nada de. Por exemplo, aquilo que o Pablo Marçal falou.
Nós não vimos isso. Mas eu acredito até que possa ter acontecido no começo. Porque tem Sim, lei, porque 1, 2 entendeu? dias Se o meu depois... trabalho é fiscalizar você, não deixar você entrar com o barco na água, eu não posso. Um exemplo disso, a nossa Mas- medicação que a gente estava levando. O quê? Quando a gente comprou a medicação. É. A gente está levando um monte de remédio. Eram E era antibiótico. 120 antibióticos. Era um monte de caixa. A pessoa orientou, falou, leva isso com nota, porque isso é tráfico de drogas. Era 600 antibióticos, 120 cada receita. Era 120, 5 isso, receitas, 600. 600 antibióticos. Aí a mulher falou, cara, isso é tráfico. Isso é tráfico de drogas. Eu falei, então me dá uma nota fiscal. Ela falou, te dou uma nota fiscal, mas é muito medicamento. Não, tudo bem, tudo bem. Mas, cara, eu acho que assim, que na minha cabeça, posso estar falando uma puta groselha. Me diga se eu tô falando uma puta groselha. Cara, meteu esse negócio aí, acabou. Porra, tá enchendo ali, o cara fala assim, não, segura aí, eu não tenho ordem pra liberar tua raiz, você não pode entrar no... Irmão, acabou. Encheu de água, tá no caos, acabou. Quer ver uma automático, coisa que é ela é pior? automático. O prefeito de Canoas, morreu muita gente em Canoas, É, isso foi porque o prefeito de Canoas anunciou, gente, não precisa sair de casa, Fique em casa. fiquem em casa. Não vai lá. Porque ele não Vai. imaginava que ia estourar o O Dick, Dick. entendeu? Então morreu muita gente lá É que foi por causa coisa... disso. Então é porque muita coisa acontecendo ao a mesmo gente tempo. daqui, que nós estamos no conforto aqui, É, a gente não percebe. Não né? sente, né? Que foi uma coisa muito... Por isso que eu digo, é um tsunami, é uma coisa muito rápida. Sim. O Estado, queira ou não queira, o Estado que eu digo é Sim. municipal, estadual, ele é lerdo. E demora para tomar. Primeiro que foi pego de surpresa. Né? Segundo que até os cabeças, Pensarem. e os cabeças de bagre também, É. porque tem os Ah, cabeças não, sim, e tem os cabeças de concordo que bagre. aí atrasa o que já é Porque lento. o cara que é um policial, que tá lá, que tá começando a chegar e falar, não passa se não tiver nota. Ele é um cabeça ou ele é um cabeça de bagre? Sim. Depende. Depende, né? Porque é o que você falou. E se for, que nem agora, foi pego 20 e poucas toneladas de maconha de um caminhão indo Para doação. para doação. Não era para doação, para Canoas. Olha lá. Acho que é Canoas. O caminhão foi pego com 20 e poucas toneladas. Foi a maior apreensão de maconha. E estava indo Mas para eles onde? estão Para o Rio Grande do Sul. aproveitando Tá todo mundo a aproveitando. criminalidade Mas é aproveita. um se caminhão de aproveitando. maconha e 50 Sim, de concordo. comida. Mas Foda-se é, essas é. horas. É que pra mim é foda-se. É. Deixa passar a porra da maconha. Eu vou ficar parando Nessa hora, todo mundo, exatamente. bicho. Porque pode ser que um tá traficando drogas. É. Pô, É que bicho, cada caminhão que essas horas atrás aí... é uma pessoa que tá passando fome. outra pessoa que tá Exatamente, passando fome. bicho. Essa hora é Só que estado de assim, né? O sítio. caminhão foi pego um mês depois. Então. Existe uma diferença Olha, entre uma você coisa dizer que eu do caminhão passar um mês depois e o caminhão passar no primeiro dia. Sim. Sim. Ó, Sim. uma coisa que eu falei para Uhum. o Júnior lá. Falei, esse negócio de liberar quem não tem a raiz ir para água, graças a Deus que ninguém atropelou ninguém com jet ski. É. Graças a Deus que ninguém matou ninguém atropelado de barco. Porque senão ia sair na mídia o quê? Olha lá, deixaram os A caras mídia ia saírem. cair de pau em cima. É, e olha o que os caras estão fazendo. E a mídia tá ou não tá escondendo uma porrada de coisa? Cara, em relação a números, não tenha dúvida. É. Eu vou trazer um número para vocês. A gente, quando estava fazendo a busca com o IML, tinham 360 e não sei quantas pessoas desaparecidas só em São Leopoldo. Eles estão divulgando como 300 e poucas pessoas no Rio Grande inteiro. Só numa cidade o IML tinha esse número. Assim, é um pouco mórbido, mas para você ter uma ideia, a gente não é grande. Chegou uma hora que a nossa equipe chegou a ter 40 pessoas do Águias do Bem lá. Muito pequenas, diante de outras ali. Nós recebemos uma doação de 300 sacos de corpos. E estão falando de 165 mortos. Nossa. Entendeu? Só nós recebemos essa doação para que a gente pudesse usar. Como eu te disse, como aconteceu tudo muito rápido, a família inteira foi dizimada. Então não tem quem reclamar. Por exemplo, tem uma família de 5, 6 pessoas. A água entrou e matou todo mundo. Então Então ninguém não tem nem quem reclama. reclamar o desaparecimento das pessoas. Isso vai aparecer com o tempo, né? Agora, quando baixar a água. Agora vai começar a aparecer. Então, esses 300 sacos, digamos assim, é uma prevenção. Não que tinham 300 É. mortos. Não, Sim, É uma sim. prevenção, né? a gente recebeu de doações para se a gente encontrasse. Porque a eu gente pegava. fui coordenador em 2001 da primeira Coredec, que é a Defesa Civil do Paraná, né?
E naquela época, ainda bem, quando eu coordenava a Coledec aqui em Curitiba, não aconteceu nada, né? Mas quando acontecia qualquer coisa, a gente recebia cargas para fazer a separação e tal, com muito além da quantidade do que iria acontecer depois. Ah, né? sim. Mas por quê? Para prevenir. Sim, Né? tem que ter Agora, sobrando, né? o que aconteceu no Rio Grande do Sul é uma coisa imprevisível. Porque 300 sacos, se fosse eu da Coledec, eu acharia pouco. Com certeza. Não, Por isso quê? veio pra gente, mas quanto isso foi quanto para... você num termo Por geral. causa da né? dimensão. Se morreu muita gente ou não, se morreu 500, morreram 1000, não importa. Tem que ter a prevenção, tem que se prevenir. Né? Sim. Agora, os números, como você disse, os números vão aparecer agora. Nem todas as casas estão Não, ainda tem casa embaixo d'água. vistoriadas. Tem casa embaixo d'água ainda. Né? O A água bairro não do baixou Maitá ainda. tá embaixo d'água ainda. Né? Ela está baixando. Então, agora que vai acontecer. Agora que vão aparecer Vai iniciar as números contagens, exatos. né? Então, até, né, aparecerem números exatos, né, vai carecer do quê? Do Estado, que vai fazer a compilação dos dados, a tabulação, e vão, né? Até tem uma questão quando a gente estava fazendo as buscas, que o rapaz do ML chegou pra gente e falou o seguinte: se tiver buraco de bala, não pega, tá? Buraco de? Bala. Ah, Por quê? Pra não entrar na contagem como vítima da enchente. Se a gente pega, ele entrava na contagem como vítima da enchente. Então, se tiver buraco de bala ou enrolado em saco preto, não pega. Que Nossa! aí era acerto de contas É deles. acerto de contas deles mesmo. Por quê? Nossa. Imagina só agora as facções. A minha facção é contra a sua. Não tem polícia no negócio, é hora É hora de te acertar a dizimar. parada. Nossa, é Entendeu? muito. Então, por isso Cenário que eu falo, de cara, é apocalipse um de cenário de guerra, mas muito pior. Olhando no satélite, as visões, o que eu vi, né? Que acho que todos nós vimos, né? Mas eu vi, inclusive, pelo imagens do INPE, né? Que são mais acuradas, né? Que é coisa que não passa por... É uma coisa absurda. Sabe, as imagens que eu vi, que são imagens oficiais, são uma coisa absurda o que aconteceu. Foi alguém chegou e largou um balde d'água em cima do formigueiro. Sim, a gente, por exemplo, Nossa. às vezes você está se deslocando, você já andava 40 quilômetros, por exemplo, na estrada, indo até Eldorado do Sul, por exemplo. Você olhava para a lateral da estrada, tudo embaixo d'água o tempo todo. A quantidade de água é muito grande, é como se estivesse andando na beira-mar, o tempo todo. Sim. Então, no horizonte você alcançava a tua visão, água. Isso porque a estrada é elevada. É elevada. A estrada acabou sendo um dos maiores pontos de abrigo. Até quando tu perguntou em relação a que a gente fazia em terra, era justamente dar apoio para essas pessoas. Então você dava medicamento, água, muita água, porque como a gente chegou logo ali após, ainda estava havendo uma deficiência de água. Sim. Hoje dizem que tem muita água lá, que a questão de água não está sendo um problema, pelo menos para essas pessoas. Qual que é o problema hoje? É a logística. É que as doações cheguem lá na ponta final. A doação tem, mas a captação da doação está mais... Tem que ter triagem, Tá. tem que fazer uma separação. Sim. Tem que, por exemplo, uma coisa que seria uma ideia bem legal, motos de trilhas que conseguissem acessar áreas mais ruins para entregar isso para as pessoas. E está tendo? Todo mundo está se doando ao máximo, mas precisaria de mais. Isso é uma coisa que foi impressionante. O quanto que lá a população estava ajudando. Isso me impactou demais. Isso de tudo é o que mais me O impactou. que mais me marcou foi isso. Por exemplo, nós chegamos com um barco. Quando a gente chegava perto da onde que o barco ia entrar na água, já vinha uma turma, soltava o barco da carretinha, já virava o nosso barco, empurrava o barco para a água, já colocava no nosso barco água, comida, lanche, gasolina no barco. Aí a gente se trocava, colocava a roupa de... O tempo de se a arrumar roupa já estava... saía. Ó, inclusive uma coisa aqui, só para colocar um parênteses aqui. E perguntavam pra gente, vocês estão armados? Não, então leva um policial junto. Aí colocava uma pessoa armada no barco. Ou traz arma. Ou dá arma. Pra que não a gente... tem a parte Agora da- imagina um cara falando assim, ó, eu sou policial, eu tô Essa de foi folga, então se precisar eu vou com você, eu empresto minha arma pra você. Tava nesse naipe. Nesse nível, você fala, caramba. Aí uma hora o Vinícius foi pra água, né? E eu fiquei em terra. Quando ele retornou, eu ganhei umas fitas vermelhas pra amarrar no braço. Cheguei pra ele, entreguei a fita vermelha pra ele e falou, pra você amarrar. Ele falou,
quê? Ficar igual o Rambo, né? Pra que isso? Não sei o quê. Foi na hora que você daí poder os caras um tiro em você. Opa! As pessoas já pegou o testa. Vai saber se ele vai olhar pro meu braço antes de atirar. Né? Porque as pessoas que estavam cuidando das Tavam casas cuidando, né? também atiravam nos barqueiros. Afinal de contas, ele podia ser um ladrão, podia ser um bandido. É. Então a gente ia andando devagarzinho, gritando água, barco, água. Pra avisar que tava ali água. pra ajudar. Se alguém precisasse de água, saía pedir água. Pelo amor. E então, os caras viravam o nosso barco, colocavam o barco na água, a gente saía com o barco. Aí eu voltava com resgatados. Quando eu chegava perto do ponto de apoio de novo, aquela galera já vinha com água na barriga, pegava o nosso barco, levava até num ponto onde que os resgatados conseguiam descer, já traziam de novo água pra gente, comida, já reabasteciam o nosso barco, virava o nosso barco e a gente saía de novo. Então aquilo, eu posso ajudar com o barco. Você não tem um barco? Cara, eu tô aqui. Alguém gritava assim, ó, precisa pegar água 2 quadras lá pra cima. Cara, você saia correndo um monte de gente, ia lá, pegava água, trazia, deixava no ponto. Ah, precisa pegar ração em tal lugar. Os caras já saíam correndo. Era o tempo todo a população ajudando. Ninguém falava assim, cara, tô cansado, vai você lá pra mim. Não tinha isso. Era a população ajudando do jeito que podia ajudar. Eu nunca a frase o povo pelo povo fez tanto sentido. Assim, a pessoa perdeu tudo. A casa dela tá ali, no meio da água, na enchente. Ela conseguiu se salvar e ela tá ali há 48 horas sem dormir, ajudando da forma que ela puder. Seja fazendo comida, seja abastecendo o barco, seja fazendo... E não é uma pessoa. Todo mundo fazendo isso. Todo mundo Que legal, cara, que lindo isso. Isso é muito legal. Cara, Isso muito foi legal. fantástico. Isso Incrível. era até de emocionar a hora que você chegava. Eu falei, o que mais não me emociona. interessa a hora. Era 7 horas, a gente já estava saindo, 8 horas no máximo, estava na beira do rio, já estava cheio de gente. Do rio nada, né? No meio era um bairro, a gente andava. Como se você estivesse na rua 15 de Curitiba. Busca com meu água pela pai. A cintura. gente pegava o endereço e colocava no Waze. É, Porque o Waze que ia guiando. Vira à direita, vira à esquerda, vai reto. como se fosse de carro. Como se estivesse indo de carro. Que doideira, irmão. Que doideira, Tanto que a gente fala assim, cara. aqui não precisa ter arraiz, para ter CNH. Porque Você você tá não dentro da dá pra cidade, você vai cidade. estar no rio. É. É Caramba. muito doido. E fala, e a gente já tá indo pra essa reta final do papo. O Sul vai precisar ainda de muita ajuda, vai levar muito tempo ainda para se restabelecer. Esse trabalho não vai acabar agora, né? Não. O hype Ele tem que se intensificar agora. tem que se intensificar. O hype já tá acabando na internet, você já vê pouco e tudo mais, mas todo mundo tá ciente que isso vai continuar. Eu acho que o maior trabalho vem agora. Eu acho que agora é o maior Eu trabalho. te tirar da sua casa, você saiu com sensação de vitória. Tô vivo. Agora, duro quando você volta, você olha pra sua casa. E é só lama que eu perdi tava tudo. vendo. Hoje eu tenho amigos, morei 10 anos em Porto Alegre, então tenho bastante amigos lá. Um cara, amigo meu que mora na Itália, mostrou uma foto do pai dele com 83 anos, colocando todos os móveis dele pra fora. E o pai dele tem um brick. Então é de venda de coisa usada. Tudo que molhou estragou. Ele não tem um fornecedor que pode trocar, ele não tem um estoque. O que ele perdeu, acabou. Falou, meu pai com 83 anos era o que ele sobrevivia. Tem mais nada. Tem mais nada. Aí, então, aí Isso é a uma grande outra... maioria das pessoas tá assim. Tá todo mundo assim. Pessoas. É, Não, são centenas de milhares de pessoas. que Perdeu perderam carro, tudo. casa, perdeu tudo. Carro, tava vendo o número, foram 200 mil carros perdidos. Sabe o que é isso? É muito caro. A produção no Brasil de carros é de 150 mil no ano. Lá Foi foram mais que a produção do é, ano. 2 mil carros somente em concessionária. Somente concessionária 2 mil carros. Que boiaram, que vão virar sucata. Meu, muita gente vai ser uma crise. Vai demorar um ano e meio para se estabelecer. E, Aí vai chover de novo, vai Mas- cagar de novo, se não Fala. fizer o que o professor falou. a ideia deles é de 5 anos É. para recuperar. 5 anos. 5 anos. Isso, Um cara do exército. mas me como falou. agora ele falou que é o novo normal, essa chuva vai acontecer de novo. Sim. E vai... O que vai acontecer, bicho? Então, algumas cidades, por exemplo, Cruzeiro do Sul, eu ouvi alguma coisa que eles vão desistir. Eles não vão tentar reconstruir a cidade. Vão Porque sair fora. Vão sair fora, porque realmente ela fica muito margeada pelo rio ali. O Rio Taquari sempre arrasta aquela cidade, e dessa vez foi ainda pior. Então- Acabou, aquela cidade já vai sair do Não, mapa. as imagens de Cruzeiro do Sul, você olha, é só as lajes das casas. É que todo ano Sim. vai ter que fazer uma realocação. Vai ter que recolocar, porque Porto Alegre Que é muito vai grande, ser o agora não vai novo embora, normal. né? Então eu vi amigos falando, cara, se aqui se chover 2 dias, no terceiro dia eu saio fora.
não aguento mais. Não aguento mais passar por isso. Choveu 3 dias, eu tô indo embora. E o que é pior, né? Claro, afetou todo mundo. Mas quem tinha condição, foge. Vai para casa de parente, se reconstrói depois. A gente percebe que realmente quem apanhou mais é a população mais pobre. Sim, claro. Sempre, né? Você pega essa região ali, eu particularmente só conheço embaixo d'água. Não conhecia fora d'água, que é ao redor do estádio do Grêmio ali. Mas até onde falaram ali é uma região muito humilde. Uma grande favela. Não, na Itália. Então ali simplesmente foi tudo dizimado. E essa população não tem para onde ir. Né? Não tem o que fazer. Ela tá embaixo d'água ainda, não desceu a água ali. Né? São casas de madeira que estão com a água acima da casa. E isso era interessante, a gente andando com pessoas no barco, o cara falando assim, cuidado que aqui tem carro aqui embaixo. Uhum. Mas como é que você sabe? Não, meu carro tá aqui embaixo. Eu vi hoje uma reportagem na hora do almoço, justamente a questão dos carros. Que tem um cara lá que faz higienização e tal, então está sendo feito tipo uma força-tarefa. Uhum. O carro vai para a oficina do cara, o cara faz toda a higienização, limpeza, tudo. Saiu dali, o cara já vai para a oficina mecânica. Precisa... Então, é isso que a gente está falando em relação ao povo. Eles estão se ajudando demais. Eles são... Você pega, por exemplo, pessoas que são especializadas em fibra de fibra ótica. Fibra para os jet skis. Para fazer o reparo de jet skis. Tá. Ah, sim, eu vi então, isso. o pessoal tudo fazendo de graça. Fazendo reparo em barco, tudo de graça. Combustível, quem pode, de graça. Então, tudo assim, se ajudando mesmo. Nós íamos para fazer a resgate, nós já levávamos em torno de 100, 120 litros de combustível, de gasolina, mais o óleo que a gente tem que misturar, né? Uhum. Chegava lá, a gente deixava lá. Quem quisesse pegar, pegava e já para outros barcos saindo. Isso é uma coisa muito assim, parece até que a questão financeira, dinheiro, a moeda, dinheiro, ela fica diferente. Fica em segundo plano. É tudo de todo mundo. Entende? Então você chega ali, você coloca uma água, você coloca uma comida, você coloca o combustível, seja o que for, qualquer um chega e pega. E o tempo todo chegando mais. Não tem, assim, você... Claro que sempre vai haver uma ovelha negra ou outra, mas na grande maioria você não vê sacanagem, você não vê as pessoas roubando, as pessoas pegando sem necessidade. Muito louco, né, cara? Porque de um lado você vê o melhor da humanidade, E do outro outro você vê o o pior, pior. né, cara? É isso Você aí. fala, mano, por que não vem um meteoro, mata só esse povo aqui, esses desgraçados, mas sobra só a galera do bem, né? Parece que aquela Podia coisa, chamar na o vírus da dificuldade... honestidade. Vírus da honestidade, né? Na dificuldade, realmente apareceu a humanidade do povo. Legal. Isso foi legal. Isso foi legal. Gente, como é que faz pra ajudar a Águias do Bem? Então, A nós temos- gente vai deixar aí, dá pra editar agora aí no YouTube, botar aí os contatos deles Você tem a Pix aí do... na descrição do canal. Dá? Não, acho que não dá, cara. Dá ou não dá? Acho que agora não dá, mas terminando a gente coloca. O nosso Tá por Pix aqui? da nossa ONG é pix@águiasdobem.ong.br. Pix, @ águiasdobem.ong.br. tá, maravilha. Toda a gente. prestação de contas é feita através das redes sociais, então é muito sério, está sendo tudo... Inclusive, se as pessoas quiserem doar cobertores, medicamentos, vamos lá, eles precisam de tudo. Você vai perguntar para mim o que eles mais precisam? Tudo. Desde... Então, tem uma prestação de contas para quem já nos ajudou. Nós já arrecadamos R$ 199.235, mais de 30 toneladas de alimentos, mais de 22 toneladas de água, mais de 600 litros de cloro, 14 toneladas de ração. Só no nosso grupo teve mais de 40 pessoas que nós alugamos uma casa, colocamos com 15 colchões, porque pessoas que vinham ajudar também não tinham onde ficar, não tinha hotel. O hotel está embaixo d'água lá, então eles não tinham onde ficar. Então nós montamos um alojamento para voluntários. Tinha voluntário do Amazonas, tinha voluntário do Acre, tinha voluntário do Mato Grosso, São Paulo, ficando ali. Então passou mais de 40 voluntários. Até hoje, né, tem gente lá, eu estava vendo no grupo,
pessoas de Curitiba que estão lá ajudando. Porque as pessoas se revezam, né? Por exemplo, você vai para lá, fica uma semana, você volta para os seus afazeres. E aí, nesse momento, outras pessoas vão. Então, como a gente estava falando, agora que realmente vai precisar. Inicialmente, se você não tivesse um barco, não tinha muito o que você fazer lá. Porque você vai lá para resgatar as pessoas e o restante a própria população estava conseguindo fazer. Agora não. Agora eles precisam muito de gente. Eles precisam de gente para ajudar a fazer triagem. E até uma dica aí pro pessoal, né? Vai doar as coisas. Coloca roupa feminina, roupa masculina, coloca numeração. Criança. Isso vai facilitar muito. É, Sapatos, numeração. coloca numeração. Porque chega lá, esse trabalho não está tendo essa mão de obra suficiente para essa triagem. Para poder destinar para quem precisa. Né? Eles trabalham muito com grupos de WhatsApp, onde a demanda é apresentada e você vai e atende a demanda. Isso foi uma coisa que eu acho que foi o pior. Como ninguém estava esperando, a falta de organização Total. era que atrapalhou muito. Não Por tinha exemplo, comunicação. saía num né? grupo de WhatsApp. Gente, resgata minha mãe lá na rua 15. Beleza. A gente via ali, vamos pra lá. Era 2 horas e meia de barco até chegar lá. Chegava lá, não, acabou de sair. Acabaram de resgatar. Até eu vou dar uma dica. Aí voltava. Eu vou fazer um pedido para os meus alunos, para os 2 colégios. São milhares de alunos. Tá? Então agora vocês estão vendo, vocês estão assistindo ou vão assistir. Façam isso, tá bom? Tá aí, ó. Tá a ONG, tá o pessoal que tá ajudando. Tá ok, galera? Façam isso. Valeu, isso é muito bom. Legal. Então, a falta de informação, tanto foi até do Pablo Marçal, foi uma das primeiras coisas que ele fez. Foi criar um site onde que As pessoas unia. apresentavam a demanda e aí quem estava ajudando ia lá, olhava a demanda e atendia. Tipo, foi um Uber de ajuda. Eu preciso de ajuda em tal lugar. Aí quem queria ajudar ia lá, Que assumia. legal, que bacana. Aí os outros não pegavam. Então foi uma das primeiras coisas que começou a aparecer e começou a organizar, porque não tinha uma organização, não tinha um órgão regulamentador ali. Era alguém da comunidade Alguém começava que começava a o organizar. WhatsApp para ele, salva não sei quem, ele falava, resgate em tal lugar. Já saía. Resgate em tal rua. A gente já colocava no Waze e ia. Ficava um monte de barco esperando, vinha a mensagem. Tá, vocês falaram aí do WhatsApp, como é que tá agora? Porque lá eu imagino que a internet lá foi caótico. Horrível. Então é aí que Tava bem tinha. ruim, né? Até tinha, mas bem ruim. Porque as antenas em alguns lugares Sim. não foram afetadas. Sim. Né? Então a gente tava, por exemplo, a nossa base era em Gravataí. E até então não tinha enchido. Encheu depois, que a gente já tinha saído e encheu na rua. Então em Gravataí a gente tinha sinal. Ali a gente conseguia se comunicar. Por causa dos grupos, né? Que deve ter N grupos. de Vários ajuda, lugares a internet não eram boas. Tinha lugar que não tinha, por exemplo, em Eldorado não pegava. Em Canoas pegava muito ruim. Em Gravataí já pegava bem, que era a nossa base, era em Gravataí. Nós saíamos muitas vezes com demandas do dia. Sim, a gente Eu vou saía com a resgatar demanda fulano do em tal dia. lugar, em tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar. E essa falta de organização que comia muito tempo. Porque às vezes eu tinha que resgatar alguém em Canoas, depois alguém em Eldorado. Cara, era 1 hora e meia para chegar lá. De deslocamento. De deslocamento. E chegava lá, a pessoa tinha sido resgatada. Então, a gente voltava pegando cachorro, pegando gato. Nunca voltava vazio. Né? Mas Nunca. Achava outras pessoas no caminho, mas... rebocava alguém que estava com o barco estragado, assim, e sempre com o barco cheio de água e de comida, então você já ia passando e deixando para as pessoas que é água, que é comida, que é água, que é comida. Porque tem muita gente nas casas, muita gente não saiu, muita gente ficou ali, então essas pessoas precisam ser abastecidas, por isso a importância do barco. Né? Agora baixando a água, agora vai ter que começar a limpar. Então agora vai precisar de mão de obra Agora que mesmo. vem... E outra coisa, te tirar da sua casa é rapidinho. Agora, pra você limpar toda a sua casa, jogar tudo que tem Eu vi os do vídeos, chão cara, ao é teto. lama pura. Imagina aqui, você pegou do chão do teto do chão até o teto de água, tudo você vai ter que jogar fora. A televisão não vai adiantar, isso a mesa que- não vai adiantar, vai estar estufada. Lixo, tudo, tudo vai- É tudo isso que lixo, foi então tem que visto, tirar tudo isso tem que se prevenir para o repique em setembro, Não, isso me outubro. dá medo. Imagina só onde que vai parar isso. Bom, tem que ser Você já sabia disso e não foi feito nada. E baseado até na pergunta que tu fez inicialmente, existe a possibilidade dessa massa de ar quente criar precipitação mais ao norte, Santa Catarina, sul do Paraná? Sim. 1987, Tubarão. Porque Santa Catarina também tem um histórico muito Tubarão, ruim, Santa né? Catarina, ali a serra, ali a região de Itajaí.
Tá? A região daqui, Porto União, não, Vitória, Mafra, Rio Negro, já aconteceu. Recentemente, Mafra, É. acho que ele inundou ali com quase 1 metro de água. Mas Ao redor do mas Rio Negro, na né? época, lá no final da década de 80, década de 90, deu uma Eu lembro pegada de boa. água assim em Blumenau. Que vinha bastante. Blumenau, por isso que eu digo, com esse novo normal, vai acontecer. Não é, tomara que não aconteça, não. Vai acontecer. Mais dia, menos dia, vai acontecer. Eu tenho a impressão Tá. que, por ainda não está bem dimensionado lá o que aconteceu, mas estão tratando lá como talvez o maior desastre do Rio Grande do Sul. Eu acredito que seja o maior do Brasil. Ah, Eu com certeza. Eu acredito que seja o maior do Brasil. Eu também acho. Também Com acho. certeza, nada parecido com aquilo. Falei, no Aconteceu, cenário de né? guerra não é aquilo. Entendeu? De você ver. E também o Brasil inteiro ajudando. Eu Isso é nunca legal. vi Isso isso é em muito nenhum legal, lugar. Teve Brumadinho, teve doações, mas ninguém foi pra lá pra ajudar. Nós estávamos com o barco na água, nós éramos do Paraná. Pô, o pessoal do Rio de Janeiro, lá do Pedro Scooby, desceu do Rio de Janeiro. Tinha gente do Mato Grosso, tinha gente chegando De Manaus. de Manaus. Manaus. Eu falei, cara, como você veio de Manaus aqui pra ajudar? Viemos em 20, falei, caramba. Tem uma história bem curta. Fazer uma homenagem aqui ao Baguncinha, ao Gabriel. A gente conheceu ele lá. Ele é um policial do interior de São Paulo, interior de São Paulo, uma cidade pequenininha. E até a abordagem dele foi bem estranha. Assim, ele chegou na primeira saída de barco, ele chegou e falou: eu sou policial, estou armado, quero ajudar. Todo mundo se olhou, né? Falou, tá, né? Mas é policial mesmo, né? Mas a partir dali acabamos tendo segurança É. perpétua. O cara se dedicou demais. Ele simplesmente saiu de casa sozinho, pegou um carro, o Gol dele, levantou a suspensão do Gol, colocou umas rodas assim, mais para off-road mesmo, e veio sozinho. Tava dormindo no carro. Dormia no carro, Aí, acordava e ia pra depois que rua. conheceu a gente, daí começou a dormir no alojamento com a gente. Trabalhava sem parar, das 7 da manhã, às 11, meia-noite, 3 horas da manhã. Era 2 horas da manhã, tava indo buscar feno num lugar para levar para cavalos. Assim, então, muitas pessoas como ele fazendo isso. Entende? Assim, Isso então, é isso muito E muito do legal. Brasil inteiro, né? Isso, Isso é muito legal. então é o que o Daniel falou, tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado bom do brasileiro é isso, né? Realmente, que o povo acaba tirando uma força que talvez ele nem sabia que ele tinha. Isso é Primeiro muito a legal. resiliência, né? A empatia, né? O brasileiro tem muito disso, Sim. né? Então Gente. esse é o lado, né? Legal. Vou ter que Tá encerrar nosso episódio, já estouramos o tempo aqui. Eu tô com o Duda ali, o Duda tá desde 7 horas da manhã dirigindo o trabalho. Não posso estourar muito tempo porque ele tá cansadão. Ele teve uma semana puxada. É guerreirão, esse é guerreirão também. Se estivesse lá no sul, estaria fazendo bastante diferença. Mas adorei vocês terem aqui, que bom. Obrigado, professor, de novo. Que aula que deu, né? Foi como Poxa, ciência, Prazer, é foda. prazer. E obrigado por vocês terem feito isso, né? Claro. A humanidade agradece pessoas como vocês. E tá aqui. Gente, vocês viram aí a importância aí de ajuda, da humanidade ser do bem. E tá aí na descrição, daqui a pouquinho, se não tiver ainda, daqui a pouquinho tá aqui, terminando ao vivo, os dados deles, tá bom? Obrigado, gente. Valeu. Valeu. Vamos lá. Até a próxima. Fui!